primeira vez para o Norte, o time que vem aqui e vence sempre chega na final. Olha, então é um bom início, né? Mas sabemos também da total responsabilidade, né? Que o jogo nos oferece amanhã, um jogo muito difícil. A equipe do Atlético é uma equipe que está muito bem no campeonato local. Então a gente vai ter o máximo respeito com ele, que são jogadores de qualidade. Mas a gente vem em busca dessa classificação aqui, sabemos que vai ser muito difícil, mas que vai ser muito importante para a nossa sequência. O que é que esperar desse Atlético Mineiro, desse Atlético Acreano contra o Atlético Mineiro, Gabriel? Olha, esperamos um grande jogo, uma dificuldade imensa jogando fora de casa. Vimos o vídeo dele, tem jogadores muito rápidos, então a gente vai treinar agora, já viemos treinando durante a semana, vai ser um jogo muito difícil e a gente está preparado para seguir em frente nessa competição tão importante. Gabriel, o que muda enfrentar um time que pouco se conhece? Claro que informação hoje no futebol é mais fácil que ser conseguido que anos atrás, mas é um time que ano passado, por exemplo, estava numa série bem inferior, a quarta divisão, de detalhes do time, como se precaver com relação ao que pode acontecer? Olha, a parte da nossa comissão é muito importante, né? Os nossos analistas. Então hoje mesmo eles já passaram, né, o vídeo da equipe. Então eles têm muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores velozes. Então a gente já está sabendo, né, que vai ser um jogo difícil, um jogo muito corrido. Então esse departamento de análise nosso está de parabéns, já conseguiu todas as informações, que isso vai nos ajudar bastante. Com certeza, são jogadores de imensa qualidade. Como eu falei, viemos aqui com o máximo respeito ao Atlético, porque tem jogadores, tem pai de família que estão lutando ali pelo pão de cada dia, então respeito máximo, vamos ter cuidado com todos os jogadores sim, não somente com esses 2, 3, mas sim com toda a equipe. Gabriel, nos últimos anos o Atlético se acostumou a disputar a Copa do Brasil já iniciando das oitavas de final, né, que é um bom atalho. O que você enxerga de positivo e de negativo ter de começar desde a primeira fase? Olha, eu creio para a gente valorizar cada momento, né? Infelizmente esse ano não temos a Libertadores, mas temos também a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil também é uma visibilidade muito grande. É um dos torneios mais importantes do nosso país. Então a gente sabemos da nossa responsabilidade e começar logo na primeira fase também. Isso aí vai dando uma bagagem, uma experiência ainda maior para a gente. Então a gente está muito preparado aí para fazer uma grande competição. Você acha que é um jogo que o Atlético não pode se acomodar e pensar que vai decidir a qualquer momento por ter um time mais experiente, mais técnico? Com certeza, de forma alguma. Como eu falei aqui anteriormente, máximo respeito ao Atlético, tem jogadores de qualidade. Então a gente vem aqui muito ciente, muito focado para fazer um grande jogo em busca dessa classificação. Gabriel, os últimos jogos do Atlético fora de Belo Horizonte foram jogos difíceis. Vocês conversaram sobre isso, por se tratar da Copa do Brasil ser um mata-mata, a questão de jogar fora de casa, jogar bem, ela vale muito mais. Então eu queria saber se vocês conversaram sobre isso internamente. Conversamos sim, com certeza. Jogar fora de casa é sempre um pouco mais difícil, né? Mas a gente está muito ciente da nossa responsabilidade que nós temos nessa Copa do Brasil. Então a gente está preparado para fazer um grande jogo. Você acha que o time chega num bom estágio tático, físico e técnico para esse primeiro jogo que é o mais importante até aqui do ano? Com certeza. Departamento fisiologista, já fizemos todas as preparações, estão todos os jogadores inteiros. Então a gente está no nosso melhor momento, né, da parte física, da parte técnica. Estamos nos encontrando dentro do campo, então temos tudo para fazer um grande jogo. Mas já tem informações do Atlético? Sim, a gente já viu vídeos, né, sobre a equipe deles. A gente tem uma staff muito boa que faz esse tipo de trabalho, nos passa todas as informações que nós precisamos, né? Então acredito que para o jogo nós já vamos estar preparados tanto dentro de campo quanto com o nosso trabalho, como com o conhecimento da equipe deles também. Como é que vocês encaram o fato de enfrentar um time que até um dia desse estava na Série B, agora na Série C? A gente sabe que a Copa do Brasil ela sempre foi assim, né? Então a gente já está acostumado a trabalhar com esse tipo de coisa, já viu equipes serem surpreendidas por equipes consideradas menores, né? Então o respeito ele existe do começo ao fim da partida e como eu te disse, a gente tem feito uma preparação boa, porque a gente busca coisas maiores dentro da competição. É só o início da competição, mas com muito respeito sobre a equipe do Atlético, né? E, enfim, a gente vai buscar essa classificação de qualquer jeito. Fábio, dificilmente essas equipes enfrentam times de Série A, né? Você sempre jogou em times grandes, já enfrentou equipes desse nível. O que você acredita que pensam no momento desse? É uma oportunidade única e que talvez um resultado positivo para eles seja algo quase que histórico? O que tomar cuidado com relação a isso? Eu acho que os cuidados eles têm que ser tomados, né? Como todas as partidas no qual nós jogamos, e a gente sabe que existe
esse lado para o adversário, quando você se encontra numa equipe menor, disputando uma competição como a Copa do Brasil, é a oportunidade desses jogadores aparecerem para o Brasil todo, contra uma equipe do tamanho da equipe do Atlético Mineiro, né? Então a gente sabe que existe esse tipo de motivação do adversário, mas a gente também está muito motivado, porque é uma competição importante, que muitos jogadores ainda não conquistaram e querem conquistar com a camisa do Atlético. Pelo que vocês já tiveram de informações a respeito do Atlético Acreano, o que você espera do jogo, um panorama, um time que vai esperar um pouco, jogar por uma bola, tem como traçar mais ou menos como você acredita que vai ser? É difícil dizer, né? A gente sabe mais ou menos quais são os jogadores, né? As principais armas deles. Tem jogadores rápidos, principalmente do meio campo para frente, mas é difícil a gente saber porque não enfrentaram nenhuma equipe grande, então a gente não sabe como que vai ser o comportamento deles, se vão marcar adiantado ou se vai ficar um pouco mais atrás. Isso a gente tem que perceber o jogo quanto antes, né? Para saber entender o jogo como vamos jogá-los e, como eu te disse, sempre respeitando a equipe deles, mas não dá para dizer como a maneira que eles vão jogar. Fábio, você ficou fora do último jogo, como é que você está para essa partida, como é que foi a recuperação? Não, estou bem, tinha um problema de amidalite, né, mas já totalmente recuperado e pronto, já fiquei em BH, mas fiquei trabalhando todos esses dias, né, então acredito que não vou ter problema nenhum para fazer um grande jogo. Duas Libertadores no currículo, um Mundial, brasileiro, Copa do Brasil você ainda não tem. Tem algum sentimento especial para você, uma competição que você pensa ainda em colocar no currículo, que talvez seja esse ano? Claro, sem dúvida nenhuma, é uma competição que eu tenho batalhado bastante para ganhar. Perdi uma final com o Atlético em 2016, né, contra o Grêmio e sem dúvida nenhuma, é uma competição que eu quero conquistar até o final da carreira e tomara que possa ser esse ano. Fábio, já bateu bola, como é que viu o gramado? Bom, é um gramado um pouco diferente, né, ele é um pouco mais duro, mas deu para se adaptar legal, deu para ver, você tem que bater forte na bola porque é uma grama que segura um pouco mais a bola. Acredito que vai estar em perfeitas condições para a gente fazer um grande jogo. No ano passado o Atlético fez bons investimentos, mas não teve bons resultados. Como é que você encara esse desafio agora? O time não está tão bem fisicamente, aliás, financeiramente, como estava no passado? Não, tá, no meu modo de ver, está bem financeiramente, até porque está caindo tudo em dia na minha conta. Porque dois jogadores do tamanho do Robinho e do Fred quando saem, né, então gera uma repercussão um pouco maior, mas trouxeram jogadores também. De repente estão mais jovens, né? Não estão com o nome desses jogadores, mas motivados para vencer, motivados para ganhar. Vejo o Atlético uma equipe muito forte para brigar por títulos importantes esse ano e é nesse objetivo que a gente começou a temporada e está concentrado nisso para fazer uma grande temporada e conquistar coisas boas. Fábio, a gente viu ali alguns dos jogadores experientes do Atlético, você não estava no bolinho ali conversando, porque eles estavam mais para o lado de cá, mas estava ali Ricardo Oliveira e o Elias principalmente intervindo muito no treino, para poder passar algumas orientações. Como é que tem sido o papel de vocês, jogadores mais experientes, dentro desse grupo? O papel que jogadores experientes têm que fazer, né? Passar tranquilidade para esses jogadores mais jovens trabalharem, passar um pouco da experiência de competições como essa e conversar e entender como é a maneira que cada jogador gosta de jogar, né? Até porque foram 3 jogos, se eu não me engano, essa temporada dessa equipe. Então, às vezes, mais na base da conversa mesmo, você saber como gosta de jogar, como recebe uma bola, uma jogada. Enfim, é mais na base da conversa que a gente tem procurado acertar mesmo para na hora do jogo conseguir fazer as coisas bem feitas. Você destacou que é o 4º jogo e muito provavelmente o time que ele montou é a equipe que jogou nos últimos 3 jogos. Contra o RT você não esteve. Você acredita que hoje talvez essa seja a formação ideal para esse confronto e em que estágio você acredita que esse time chega para esse duelo? Cara, eu acho que chega num estágio ainda em crescimento e ainda que pode crescer muito, é tudo muito no começo, né? Uma pena poder jogar jogos decisivos assim tão no começo da temporada, mas a gente sabe como é que é o nosso calendário, a gente se preparou para isso e acredito que a equipe vai estar em condições de apresentar grandes jogos com mais partidas, com 7, 8 partidas de entrosamento, até porque tiveram mudanças significativas dentro da equipe, né? Acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, conquistar essa classificação, voltar para Belo Horizonte e dar sequência no trabalho que vem sendo